bom? Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Então eu li as duas edições, tanto a original como a tradução para o português, intercalando capítulos. Eu li um capítulo do Gone with the Wind, um capítulo do E o Vento Levou, e assim fomos até o final da leitura. E com isso o que eu posso dizer para vocês é que pelo menos essa edição aqui que eu tenho, que é da editora Itatiaia, é excelente, gente. Uma coisa bem bacana que tem aqui nessa edição é logo no início do livro uma carta da autora do livro para a tradutora. Então as duas trocaram correspondência durante a tradução do livro. E eu não sei pra vocês, mas pra mim isso me dá assim mais confiança pra leitura do livro, né? Porque a gente sabe que a tradutora trocou correspondência com a autora do livro, tirou dúvidas, enfim. E nessa carta que a gente tem na introdução desse livro, fica bem claro que a tradutora teve dificuldade em traduzir principalmente as falas dos negros, né? Dos escravos do sul dos Estados Unidos. E sim, quando a gente fala de O Vento Levou, a gente está falando de uma história que se passa durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, que aconteceu porque o norte já era uma região que abominava a escravatura, enquanto o sul ainda dependia da escravatura para a produção principalmente de algodão. Então, além da gente acompanhar na leitura desse livro todo o romance envolvendo Scarlett O'Hara e Brett Butler, a gente vai acompanhar também a história desses escravos e diversas digressões também que a autora vai colocar nesse livro para contar pra gente o que estava acontecendo naquela guerra, no desenrolar da Guerra Civil dos Estados Unidos, que aconteceu na década de 1860. Eu vou colocar a data certinha do início e do final da guerra aqui pra vocês na tela, porque agora eu já não me lembro exatamente, mas assim, o livro não vai contar somente sobre o período da guerra, ele vai contar também o que aconteceu no pós-guerra, que eles vão chamar de período de reconstrução. Um dos personagens desse livro, inclusive, vai dizer pra gente que o pior não era a guerra, não, que era uma guerra que já estava meio que perdida pro sul, né? O sul tinha aquela economia toda agrária, eles não tinham, assim, uma fábrica de armas nem nada do tipo, enquanto o norte tinha lá várias fábricas de canhões e coisas do tipo. Então, só o que o sul tinha era a boa vontade desses rapazes, desses homens, né, dessas famílias abastadas, querendo defender a honra de suas famílias, enfim, aquela coisa toda. Deu no que deu, mas então, esse personagem aqui num dado momento da história vai dizer que o pior não era o durante a guerra, era o depois da guerra, né? Porque o sul foi totalmente devastado. Os Yankees, né, que eram esses soldados do norte dos Estados Unidos, eles passavam pelas plantações, que era o principal meio de subsistência do sul, salgando a terra, ou seja, era impossível de plantar qualquer coisa depois daquilo. Então o período de reconstrução foi muito mais doloroso para essas famílias abastadas do que o período da guerra mesmo porque a própria mídia daquela época, né, que era o que? Era o jornal, eles falavam muito sobre os atos de heroísmo, né, dos soldados do sul. Então eles exaltavam muito aquela, né, coisa mais heróica da guerra. Então as pessoas que ficaram no sul ficaram acreditando, né, que seus filhos, seus pais, enfim, estavam ali lutando e que tudo ia ficar bem. Só que na verdade o que essa imprensa da época estava fazendo era um desserviço para essas pessoas que ficaram, porque eles ficaram totalmente despreparados para quando os Yankees chegaram a essas cidades em que essas pessoas moravam, principalmente Atlanta, né, que era a capital da Geórgia, que foi ali o estado mais devastado por essa guerra. Então a autora desse livro faz um trabalho assim minucioso para contar a história dessa família que começou do nada. Então a gente tem ali os pais da Scarlett O'Hara, a mãe não, a mãe já vinha de uma família tradicional francesa, o pai veio do nada da Irlanda, mas conseguiu construir sua vida na América, enfim. Não foi fácil a vida do pai da Scarlett, mas enfim, depois que ele já conseguiu ali sua estabilidade, formou essa família tendo tudo do bom e do melhor, tava tudo indo bem, até que começa então a Guerra Civil. E a personagem principal dessa história, que é a Scarlett, é uma menina de 15 para 16 anos, então assim, o que ela sabe da vida, não é mesmo? Ela fica preocupada com os vestidos dela, com os chapeuzinhos dela, com as festas, os bailes, os moços que, né, têm interesse nela. Ela simplesmente não se interessa por mais nada que não seja aquele mundinho fechado da boa vida que eles levam ali. Tanto é que no começo desse livro ela vai dizer que a cabecinha das moças ali da vizinhança só servem pra segurar chapeuzinhos bonitos, entendeu? Então essa é a Scarlett. Do início do livro, ela vai passar por toda aquela jornada do herói, ela vai aprender com tudo aquilo que vai acontecer ali na cidade dela, na terra dela, que é Tara, né? Que no fim das contas vai ser a única coisa que vai valer pra ela, né? Ela não tem assim muitos valores
morais e com relação à família. A gente percebe assim que quando os pais morrem em decorrência dessa guerra, ela vai ficar ali somente com as irmãs e ela tá um pouco se lixando para aquelas irmãs. Então assim, o que vai valer para ela, o que vai fazer com que ela lute é continuar mantendo aquelas terras dos pais, né? Então você vai acompanhar aqui a história de uma personagem que é a mais egoísta que você já leu na sua vida. Só pensa nela, no bem-estar dela e assim, ela tem uma paixonite infantil, mas que meio que a cega, né, por anos e anos durante a vida dela, que é essa paixão por Ashley Wilkes. Wilkes é uma outra família, também super abastada ali do sul, que já está de casamento marcado com uma prima, então eles vão falar que a Margaret Mitchell vai contar que essas famílias casavam entre si para poder manter ali a fortuna da família. E essa prima é uma moça toda boazinha, toda, né, vive para fazer caridades e cuidar do próximo, aquela coisa toda. A Melanie, né, que é essa prima, é o contraponto da Scarlett. E por algum motivo muito bizarro, Melanie ama Scarlett. E Scarlett quer que Melanie exploda, porque ela é apaixonada pelo marido dela. E uma coisa que eu sempre vejo quando eu vejo pessoa falando do E o Vento Levou é que, nossa, Scarlett era uma mulher acima do seu tempo, né, à frente do seu tempo, super inteligente, não aceitava as convenções sociais de sua época. E não é bem isso não, gente, mesmo porque ela é bem burrinha no começo desse livro. Tem um momento em que ela começa a interceptar as cartas, né, começa a guerra, esse Ashley Wilkes vai pra guerra, as duas moças começam a morar juntas, mesmo porque Scarlett acaba se casando com o irmão dessa moça também, pra fazer ciúme pro rapaz, enfim. O começo desse livro, o começo da história da Scarlett é como se você estivesse acompanhando uma história infanto-juvenil mesmo. Então tem um momento em que ela intercepta essas cartas, ela vai ler as cartas do Ashley pra esposa pra saber se ele ainda é apaixonado por ela, que ela acha na cabeça louca dela que esse cara tem algum tipo de interesse por ela. Na verdade tem, mas não é um interesse amoroso. Você só vai entender que tipo de interesse ele tem no final do livro, que é quando ela aceita a verdade. Mas enfim, nessas cartas ele vai ficar falando do que tá acontecendo ali na guerra, aquela coisa toda, e vai expor a opinião dele sobre a guerra. E ela vai lendo essas cartas, ela não vai entendendo nada, até que chega um dia em que a Melanie vai explicar o que aconteceu nessas cartas, né, o que estava escrito ali, pra família mesmo. Eles estão discutindo sobre a guerra e tal, e ela vai expor as ideias do Ashley, e aí a Scarlett vai dizer, ah, era isso que estava escrito? Então assim, sem contar diversas alusões a personagens da literatura ou históricos mesmo, que os outros personagens vão fazer em conversa pra ela, e ela não vai nem... Ela vai achar que um personagem X de um livro é alguém ali da vizinhança, sabe? Ela vai fazer umas confusões assim porque ela não se interessa por estudos. Mais pra frente a gente vai perceber que ela tem assim esse senso de sobrevivência dela, ela vai desenvolver assim as habilidades dela para os negócios, e aí a gente vai ver o desenvolvimento dessa personagem. Mas acompanhar aqui as primeiras 100 páginas desse livro pode ser até um pouco doloroso pra alguém aí, porque ela é muito irritante, cabecinha oca. Mas é um personagem maravilhoso. Ao mesmo tempo que você quer socar a cara da Scarlett, você quer dar um abraço nela. E tá aí a genialidade desta senhora chamada Margaret Mitchell. Vamos falar um pouquinho sobre a autora desse livro. Ela era então uma jornalista, dessas que saía aí em busca de notícias e tal pela rua. Ela era também uma mulher à frente do seu tempo, muito bonita, muitos homens em volta dela, aquela coisa toda. Então quando você começa a conhecer um pouco sobre a história da autora, você começa a ver que a Scarlett talvez seja um alter ego dela. Ela acaba começando a escrever o E o Vento Levou quando ela sofre um acidente aí numa dessas corridas dela atrás de notícias, aí de furos de reportagem, em que ela torce o tornozelo e precisa ficar acamada. E aí o marido dela começa a trazer muitos livros da biblioteca para que ela leia. Então a gente tem que pensar, né, que no começo do século XX, né, não tinha internet, não tinha televisão. Como é que ela ia se distrair? Lendo, ora bolas. E chega uma hora que o marido dela já não tem mais nenhum livro pra trazer da biblioteca, porque ela já leu tudo. Ela fica muito tempo acamada. E aí um belo dia, ao invés de trazer livros da biblioteca, né, ele vai dizer pra ela, olha, você já leu tudo, agora tá na hora de você escrever seu próprio livro. Ele leva um monte de papel pra ela, e é aí que ela começa a escrever então essa história. Então ela opta por escrever uma história que tem a ver com a família dela. Ela vai se lembrar de que quando ela era criança, a mãe a levava pra visitar as ruínas desses casarões onde essas famílias abastadas, né, da época da Guerra Civil moravam. Em Atlanta, né, elas moravam em Atlanta também. E aí, assim, eu peguei aqui uma frase de um documentário que tem nesse meu box aqui do E o Vento Levou. Depois eu vou mostrar direitinho esse box pra você. Aliás, não é meu, é da minha mãe. Peguei emprestado com ela, né? Mas tem um trechinho
em que a própria Margaret Mitchell vai dizer o seguinte, ó: minha mãe me levou para passear no mês de setembro mais quente que já vi. Dirigiu pela estrada em direção a Jonesboro e me mostrou as ruínas das casas onde pessoas finas e ricas haviam vivido. Ela falou sobre o mundo no qual essas pessoas viveram, um mundo muito seguro e como tudo implodiu sob os pés deles. Ela me contou como o meu mundo iria implodir sobre os meus pés um dia. E que Deus me ajudasse se eu não tivesse uma arma para enfrentar esse novo mundo. Então, por Deus, vá à escola aprender algo que fique com você. A força das mãos das mulheres não vale nada, mas o que elas têm na cabeça as levará até onde elas precisarem ir. Achei isso aqui sensacional. Então, os antepassados da Margaret Mitchell também eram dessas famílias abastadas, essa coisa toda. Então ela começou a escrever esse livro sobre histórias que ela tinha ouvido desde criança, dos tios, avós, etc. Fez uma pesquisa extensa, ela era amiga de um historiador que era especialista nessa parte aí da história dos Estados Unidos, então assim, é um livro muito rico em informações sobre esse período nos Estados Unidos. E é super bem escrito. Se você pensar que esse livro aqui, acho que ainda não dá pra dizer que ele é um clássico da literatura americana. Ele foi publicado em 1936 e logo em seguida os direitos já foram comprados para que ele se tornasse um filme. Aliás, esses direitos foram comprados antes mesmo do livro ter sido publicado, veja só você. Então ele é sim um grande livro do século XX da literatura americana, mas eu não sei se dá pra dizer que ele já é um clássico. Tenho algumas dúvidas sobre isso, mas enfim. Além da gente acompanhar, então, as idiotices que Scarlett vai fazer por causa desse Ashley Wilkes, que já é casado, que não tá nem aí pra ela, enfim. A gente vai acompanhar também um dos personagens mais incríveis da face da Terra, da literatura, do cinema, seja lá o que for, gente, que é o Rhett Butler. Ele é maravilhoso. Então você tem esse personagem que é um pouco mais velho que a Scarlett. Ela tem ali seus 16, ele já deve ter seus quase 40 no começo da história. Ele não é natural da Georgia, ele veio de Charleston porque ele foi renegado pela sua família. Só que ele é um cara muito esperto, muito safo. Então apesar dele ter perdido toda aquela herança, né, que seria dele, por ter sido renegado pela família, ele vai dar o jeitinho dele, enfim, ele é um cara podre de rico. E logo no começo da história, quando você tem os homens ali do sul falando sobre a guerra e achando que vai estar tudo certo, que eles são maravilhosos e que, enfim, eles vão vencer essa guerra, você tem o Rhett Butler já dizendo, mas olha só, vocês não tem nenhum canhão, minha gente. Como é que vocês acham que vocês vão ganhar essa guerra? Então as pessoas já começam a olhar meio torto pra ele porque ele não tem toda aquela gana de vencer essa guerra, aquela coisa toda. Inclusive ele acha uma bobagem, ele não se alista de primeira. Ele vai conseguir muito dinheiro quebrando um bloqueio ali durante a guerra para poder trazer bens, né, de consumo pro sul numa época em que ninguém conseguia comprar nada. Então, por causa dos presentes que ele trazia para as senhoras dessas famílias, ele era bem quisto, entre aspas, mas as pessoas tinham um pé atrás com ele. Então ficavam toda hora observando o que ele fazia, porque ele era a personalidade mais interessante ali daquele lugar, para botar defeito, enfim. E ele tem muito interesse na Scarlett, então assim, ao longo do livro ele vai repetir isso várias vezes, que os dois são muito parecidos. E os dois batem de frente durante todo o livro, e uma coisa assim interessante, pra quem já viu o filme milhares de vezes, como é o meu caso, esse livro eu já tinha lido bastante tempo atrás, peguei emprestado com minha tia Liz, que também é uma leitora ávida, e naquela época eu já tinha achado isso interessante. O filme, obviamente, apesar de ter quase 4 horas de duração, não vai contar tudo que tá no livro, né? Então a gente não tem, por exemplo, os filhos da Scarlett. Isso é uma das coisas que mais me faz querer socar a cara de Scarlett durante a leitura desse livro. Porque, assim, ela não tem aptidão nenhuma pra ser mãe. E, além disso, ela maltrata as crianças. É muito triste a forma como ela trata, principalmente o primogênito, né? Que é o filho do primeiro casamento, que elas casou ali só pra fazer ciúme pro Ashley, enfim. É um personagem, assim, sério. Dá vontade de chorar nos capítulos sobre ele, assim, é muito triste mesmo, mas enfim. Então esse aqui provavelmente é o filme que eu mais vi na minha vida, tudo culpa de Dona Carmen, né, senhora minha mãe, porque esse aqui é o filme preferido dela. Então esse box aqui é bem interessante, eu dei de presente pra ela já tem alguns anos, e na verdade o que eu queria ter comprado pra ela era uma caixa vermelha em comemoração de sei lá eu quantos anos de lançamento do filme, que era muito caro, então eu fiquei esperando receber meu próximo salário pra poder comprar pra ela, e quando eu fui comprar pra ela já não existia mais o box. Era uma caixa que vinha o filme, vários documentários e vinha livrinhos e, enfim, eram vários cacarecos sobre O Vento Levou. Só que aí só consegui comprar, né, porque só sobrou isso aqui na loja, que era esse box com os DVDs que vinham naquela caixa. Então aqui você tem 2 discos com o filme, né, os 2 primeiros discos com o filme,
Vem aqui um encartezinho bem bacana também. E tem também 2 DVDs extras com documentários sensacionais. Tem documentário sobre o sul dos Estados Unidos, sobre a história do sul, quer dizer. Tem um documentário de quase 2 horas de duração sobre a filmagem, a produção do filme. É muito interessante mesmo. Esse aqui é considerado o filme dos filmes pelos críticos do cinema. Então é um filme muito importante e aquele documentário é maravilhoso. Tem um documentário lindo sobre a Vivien Leigh. Esse eu encontrei no YouTube. Eu vou deixar o link lá embaixo para vocês verem se vocês tiverem interesse. A Vivien Leigh foi a atriz que interpretou a Scarlett no cinema e ela é aquele tipo de atriz assim que não se vê mais hoje em dia. É atriz mesmo. O trabalho dela era interpretar, tanto no cinema quanto no teatro. E a história da vida dela é muito interessante. Ela foi casada com Laurence Olivier, que também era outro ator sensacional da Inglaterra. Então toda a história de como ela veio, né, essa menina inglesa veio a ser Scarlett O'Hara, que era essa personagem do sul dos Estados Unidos, é tudo muito interessante. A gente tem também aqui nos documentários os testes, né? Então você tinha ali todas as atrizes da época querendo ser Scarlett O'Hara. A questão do Rhett Butler, que todo mundo que leu esse livro foi um best-seller na época, né? Todo mundo que leu esse livro só conseguia imaginá-lo como sendo, né, o Clark Gable, né? Então não teve teste nenhum, já chamaram Clark Gable e pronto. Enfim, é um box sensacional, com certeza já não tá mais à venda por aí, gente, mas enfim. Com muito boa vontade vocês conseguem encontrar esses documentários também, alguma outra edição desses DVDs. Mas tá, voltando a falar sobre o livro, a gente vai acompanhar aqui então a história da Scarlett desde aquele momento, né, do estopim da guerra, até alguns anos depois da reconstrução. Então a gente vai ter aqui aquele momento do juramento Scarlett O'Hara, né, jamais passarei fome novamente, tá tudo aqui no livro. E uma coisa interessante de se acompanhar aqui também é você ver que os anos passam e ela continua tratando a Melanie como se fosse assim, a pessoa mais idiota da face da terra. Ela só vai entender que aquela mulher foi a única amiga que ela teve durante a vida e que foi a melhor amiga possível que ela poderia ter no final da história mesmo, o que é uma coisa que durante o filme não fica muito claro. A gente tem a impressão de que ela é essa personagem endurecida pela vida, que por isso ela ralha com todo mundo, mas na verdade quando você vai ler o livro, você vai entender direitinho o que se passa na cabeça de Scarlett O'Hara. Ainda falando sobre a história da Guerra Civil, a gente vai acompanhar nesse livro aqui também uma coisa que não tem no filme, que é a questão da criação da Ku Klux Klan. E a Margaret Mitchell, ela tem assim alguns momentos de parcialidade, alguns momentos de imparcialidade. O que ela vai fazer quando ela conta aqui a criação da Ku Klux Klan, inclusive vários dos personagens, inclusive o Rhett Butler, fazem parte aqui num dado momento da Ku Klux Klan, é contar a versão da história dessas pessoas que viveram ali naquela época, dessas pessoas que fizeram parte da Ku Klux Klan. Então você sabe que as coisas têm sempre duas versões, não é mesmo? Você tem sempre a versão dos escravos daquela época, ou dos ex-escravos, né, dos novos ex-escravos daquela época. Você tem a versão dos sulistas e você tem a verdade, né, que vai ser uma mistura dessas duas histórias, enfim. Mas o que ela vai dizer aqui é mais ou menos aquilo. Então a escravidão foi abolida porque a guerra acabou e quem venceu foi o norte. Ok. O que é que foi feito dessas pessoas que dependiam da situação escravocrata na qual elas estavam inseridas? Elas não são mais escravos. O povo do sul estava quebrado, não tinha como pagar salário para essas pessoas. E aí, como é que elas sobreviveram? Então, houve uma grande onda de violência naquela época, de ambas as partes, e ela vai retratar isso aqui no livro. O que aconteceu na época do filme é que a censura não deixou nenhuma cena ser feita sobre essa questão da Ku Klux Klan. Então tem um momento no filme, né, pra quem se lembra do filme, que tá no livro também, em que os homens se unem pra fazer uma emboscada contra alguns ex-escravos que tinham atacado a Scarlett. Não sei se vocês vão lembrar disso. No filme isso foi feito com muito cuidado. E em nenhum momento é dito no filme que ela foi também uma incursão da Ku Klux Klan. E só mais um detalhezinho sobre a guerra, eu fiquei bastante impressionada com o livro também. Tem um momento ali em que um dos personagens que voltou da guerra se pega pensando, né, ainda bem que as mulheres não precisaram passar por tudo aquilo, né, da guerrilha mesmo, né, elas passaram por outros problemas. E aí ele vai se lembrar de que ele passou pelo cemitério de Atlanta para chegar até Tara, né, onde as pessoas estavam reunidas, e ele vai relatar o que ele viu ali naquele cemitério. Ele vai dizer que os corpos tinham todos sido retirados dos túmulos, porque os Yankees estavam procurando joias e até as roupas mesmo, né? Porque, olha só, interromperam a produção de algodão. Naquela época você não tinha mais tecido se você não tinha algodão, então as pessoas passaram ali por problemas de falta de roupa no mercado mesmo, falta de tecido. Então, eu fiquei bem impressionada com essa cena. Então esses corpos já, enfim, que já estavam lá enterrados há tanto tempo, todos pra fora ali do cemitério, enfim.
É o tipo de coisa horrível que a gente nem imagina que tenha acontecido, não é mesmo? Então é isso, as 200 últimas páginas desse livro é assim, de cortar o coração de qualquer um, gente. É tudo muito triste mesmo, principalmente pra quem vai lendo esse livro, torcendo, né, para que o casal fique junto, enfim. Apesar de toda a compatibilidade entre os dois, existe também uma grande incompatibilidade. E quando a coisa começa a degringolar mesmo, a ladeira abaixo e, meu Deus do céu, só desgraça no final dessa história. Mas mesmo assim, é um livro maravilhoso, daqueles que você precisa ler pelo menos uma vez na sua vida. Eu, quando terminei de ler esse livro, fiquei com aquela vontade inexplicável de recomeçar a história imediatamente, mas enfim, decidi que eu não vou mais esperar 20 anos para reler esse livro, gente. Logo, logo eu vou reler de novo, porque é espetacular. Para quem ficou interessado em ler esse livro no original, minha única ressalva, e assim, é uma coisa que a mim não incomodou, mas caso te incomode, seriam ali as falas dos escravos mesmo, né? As palavras são todas picadas, as frases não fazem muito sentido se você lê assim, só batendo o olho. Você precisa realmente ou ler em voz alta para entender algumas das frases, ou se acostumar mesmo com a forma como essas falas foram escritas. Então eu acredito realmente que a dona Francisca de Bastos aqui, que fez a tradução dessa edição, tenha tido bastante trabalho para traduzir essas falas, mas é um livro delicioso, gente, daqueles que não dá vontade de largar mesmo. Então olha só, fica a dica para você aí que gosta de romance, que gosta de livros sobre guerras. Existem algumas continuações, assim, meio fanfic desse livro, né? A gente tem um livro chamado Scarlet, que foi lançado nos anos 90, que vai meio que contar o que aconteceu com Scarlet depois do fim do livro, ou do filme, né? O mesmo fim. Como ela tentou trazer Rhett Butler de volta, enfim. Eu me lembro de ter assistido uma minissérie há muito tempo, eu era muito pequena, gente. Mas minha mãe, que é muito fã do filme, odiou, só isso que eu me lembro. E tem também um outro livro, e esse não faz tanto tempo assim não, deve fazer uns 2 anos que eu tava andando pela livraria e me deparei com um livro chamado O Clã de Rhett Butler. Eu vou acabar lendo esses livros mais pra frente, assim, mais pra matar a curiosidade mesmo, mas enfim. A autora desse livro escreveu apenas esse livro. Acho que eu cheguei a comentar com vocês quando eu fiz um vídeo sobre aquele segundo livro da Harper Lee, né? Essas duas autoras americanas, né? A Harper Lee e a Margaret Mitchell escreveram apenas um livro, mas que livros elas escreveram, minha gente? E assim que eu terminei de ler E o Vento Levou, eu vim procurar aqui nesse livrinho Conversando com Mrs. Dalloway, da Celia Blue Johnson. Esse livrinho aqui tem uma proposta bem bacana, né? Ele vai contar pra gente as histórias de como os livros foram escritos, né? E aqui a gente tem um textinho, E o Vento Levou, 1936, da Margaret Mitchell, em que ela vai contar toda aquela situação do acidente, da autora do livro, e como ela passou 10 anos escrevendo e revisando o livro. 10 anos, minha gente. Então fica a dica desse livrinho aqui também. E é isso, minha gente. Caso você ainda não tenha assistido ao filme, fica a dica forte para você assistir ao filme também. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo. Até mais!